Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista e hoje o papo vai estar muito especial. Nós vamos falar de muitos ativos da Vinci Compass, que vem fazendo outras aquisições, né, de outras gestoras também. Então a gente vai falar sobre esse momento da gestora, falar um pouco do cenário macroeconômico e do que vocês mais querem ouvir, que são dos fundos imobiliários, dos ativos que eles estão sob liderança, são ativos muito relevantes, são os maiores, né, de cada um dos segmentos. A gente vai trazer tudo isso para você. E hoje eu estou aqui com o Ribeiro, que vai me ajudar nessa missão da gente cumprir todas as listas de perguntas que a gente tem. Vai ser mais uma aula. Mais uma aula. E a gente trouxe as suas perguntas aqui também, então vai ser muito bacana. Rodrigo e Ilan, muito obrigado pela presença, sempre estão aí à disposição para esclarecer as nossas dúvidas dos cotistas, da nossa toda a comunidade, né, do Clube FI, então muito obrigado por estarem aqui também. Obrigado a você, Danilo, Felipe, pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, já vamos começar aqui falando sobre a Vinci Compass, também teve aquisição agora do Verde, como que está o DNA da área de real estate com essas aquisições, o que muda no fim do dia para o investidor, né? A gestora ganha mais corpo e isso muda alguma coisa na estratégia de investimento de vocês aplicado aos fundos imobiliários? Perfeito, Danilo. Bom, obrigado de novo aqui para a gente poder estar falando dessa oportunidade. A Vinci, acho que dando um passo atrás, né? A Vinci fez o IPO em 2021. E o objetivo do IPO da Vinci, que foi uma emissão primária na Nasdaq, né, a Bolsa de Nova York de tecnologia, foi levantar capital para poder crescer os nossos negócios, seja de forma inorgânica, através da aquisição de gestoras onde a Vinci não estava presente, seja através de ter capital para colocar, como a gente chama de seed money, né, capital para novos produtos, novos fundos da casa. Então, ambos os caminhos tinham a ver com o crescimento da Vinci. De lá para cá, a gente veio crescendo outras áreas de negócio da Vinci, via aquisições, onde a gente não estava presente. Então, a gente comprou a gestora chamada SPS, que agora é nosso braço de Special Situations. A gente comprou uma gestora de agro chamada Mavi, que agora é nosso braço de agro dentro da Vinci. A gente comprou a Lacan, que é uma gestora de florestas, ativos florestais, que também se juntou a gente, é nosso braço aqui para frente. E a gente fez, antes dessa transação com o Verde, uma combinação de negócios com a Compass, que é um grupo chileno, que na verdade está presente em quase que toda a América Latina, em especial nos países onde a Vinci não estava presente, né? A Vinci estava presente no Brasil, a Vinci Partners, né, estava presente no Brasil e também em Nova York, muito mais como um canal de distribuição de produtos da casa. E com a Compass, a gente se juntou agora, nos transformamos em Vinci Compass e a gente agora tem uma atuação dentro da América Latina. Então, já pegando um pouco do gancho da sua pergunta, uma dessas mudanças que teve desta negociação com a Compass é que a gente vai ampliar a plataforma de produtos que a Vinci atuava de gestão para a América Latina, o que inclui a área de real estate. Então, Ilan e eu, a gente está focado aqui nesses próximos anos também em expandir nossa atuação para essas regiões. E, por fim, mais recentemente, né, foi anunciada a transação com o Verde, que a gente conseguiu, acho que, costurar um negócio que foi muito interessante para a Vinci como um todo e para os nossos investidores em geral, que é trazer esse braço do multimercado, que era um braço que ele era quase nada relevante dentro da Vinci, e a gente conseguiu trazer o que a gente acredita ser aí a melhor casa, com a melhor reputação, com os melhores profissionais, para se juntar a gente. É uma transação um pouco diferente do que foram os demais, porque todos os demais que eu citei, elas foram imediatamente incorporadas à Vinci, e nesse caso da Verde, ela tem um acordo operacional de uma independência de 5 anos, onde apesar da gente ter comprado, né, 51%, a gente atua como se fosse um investidor majoritário e não como uma consolidação das áreas de negócios junto com a Vinci. Isso não significa que a gente já não pode extrair sinergias, né? Eventualmente pensando em produtos conjuntos de gestão conjunta da Verde com a Vinci, mas a gente está muito animado porque eu acho que traz um braço de conhecimento dentro de uma indústria que é super relevante, que é essa indústria de multimercados no Brasil, né? E a carteira está aberta ainda ou vocês estão
olhando outras gestoras, outros M&As, ou estão fechados para balanço? Vai ficar assim um pouco? Não, a gente assim... Se você pudesse falar também, não, né? Claro. Porque eu sei que... a gente pode comentar conceitualmente, né? Assim, acho que a cabeça da Da Vinci como um todo, em todas essas aquisições, teve um viés de complementar áreas de negócios onde a gente não estava presente, mas também um viés de uma alocação de capital de uma forma inteligente, né? Que vai gerar bons retornos para o acionista da Vinci, agora que somos uma companhia listada, portanto, para quem quiser ter ações da Vinci aí na Bolsa da Nasdaq. Então, essas áreas foram novas para a gente, então tinha vamos dizer, um valor diferenciado. Quando a gente olha para outras áreas onde a gente já está presente, eu diria que depois dessas aquisições, acho que a gente está bem completo no nosso leque de produtos. Claro, a gente não tem 100% de todos os produtos, mas acho que a gente está bem completo nesse momento. A gente olharia sobre uma ótica de uma alocação de capital bem feita. Muito parecido, se você fizer um paralelo com o que a gente faz no fundo imobiliário, quando a gente está fazendo uma oferta do VISC, do VILG, do Vino, follow-on, e eu vou comprar ativo. O que você vai fazer? Você vai olhar se aquele negócio vai gerar retorno além do retorno que você já geraria se você não tivesse aquele negócio, né? Então, é um pouco a visão meio parecida. No final, as coisas do mundo de finanças, o que está por trás, o embasamento, não é tão diferente quando você olha na ótica de uma gestora, quando você olha na ótica de gestão de um fundo. Então, o que a gente olharia seriam complementares às nossas estratégias, desde que o preço das coisas sejam os preços corretos, que a gente acredite que vai gerar bom retorno para os nossos investidores. Legal, legal. E você que é nosso assinante, você que está presente aí dentro do nosso canal, do Clube FI, e está assistindo esse vídeo no YouTube, dá uma olhadinha se você já é inscrito dentro do canal. Todo esse conteúdo maravilhoso que a gente vai trazer para você é gratuito, então já aproveita e se inscreve para impulsionar mais e a gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas e levar esse conhecimento, né, esse produto que ele é maravilhoso, gera renda mensal, líquida de imposto e que está em excelentes oportunidades no mercado hoje de juros altos. E eu já vou entrar nesse tema de juros altos aqui, que é o cenário macroeconômico que a gente está vivendo hoje. A Selic foi mantida em 15% recentemente. A gente vai ter juros aí de dois dígitos, pelo menos por 2 anos. Taxas longas de juros, as NTNBs de vencimento de 10 anos ainda em IPCA mais 7. A gente tinha um cenário de 2 anos atrás muito diferente do que a gente imaginava que seria hoje. O que isso muda aí na estratégia de alocação? E aí eu já queria entrar um pouquinho já nos fundos que vocês estão mais à frente, principalmente o VISC, o VILG. Esse patamar de juros atual e o contexto, não vou entrar nem em política agora, mas o que... salvar um pouco vocês aí. Mas o que isso muda na prática, na alocação de recursos, né? Você tem uma questão de dívida dos fundos, ativos que estão maturados e não. Então, vocês podem dar esse panorama nesse contexto macro? Posso botar a bola para rolar aqui? Pergunta fácil. Já comecei já com o pé no peito. Assim, acho que a vida não está fácil para ninguém, né? Acho que, com certeza, esse patamar de juros, e acho que a gente não esperava que a gente estaria nesse patamar de juros agora, nesse momento, nesse período, né? Então, acho que o mercado foi surpreendido, né, algumas vezes. E, assim, claramente a gente tem que fazer um trabalho, fica, em relação à captação, muito mais desafiador, né? Lembrando que os fundos imobiliários são muito correlacionados, né, uma correlação negativa à taxa de juros, né? Então, assim, a gente tem a questão das cotas patrimoniais. Então, grande parte dos fundos hoje estão com desconto assim, relevante, né, em relação às suas cotas patrimoniais. Não todos. Então, assim, a gente está numa fase agora de, obviamente, olhando um pouco para dentro de casa também, sempre, né, olhando a parte... Vou falar um pouco até de logística aqui. A gente fez um trabalho muito forte de comercialização, de reciclagem de locatário, dos ativos, né? E para que a gente, olhando também a parte de gestão de caixa, né? Essa coisa de alavancagem, a gente sempre está muito atento a isso. Fizemos até algumas reciclagens de portfólio, né? No Vino a gente fez recentemente, né? E pré-pagamos uma dívida que era bastante cara. Então, assim, acho que é o momento de a gente olhar para dentro, um pouco para dentro de casa. A gente sempre olha, mas acho que principalmente agora. E para a gente possa deixar os fundos preparados, né, uma vez que a janela possa se abrir. O mercado acho que está apostando aí
ano que vem, apesar de ainda 2 dígitos, mas começar a já cair os juros, né? Então acho que o mercado antecipa esse movimento, a gente pode ter uma oportunidade de abertura de janela aí. Então, segundo trimestre, Luan? Acho que... Eu acho que vai depender um pouco do cenário eleitoral, né? Apesar de você não querer entrar no assunto. É difícil, assim... acho que é verdade. A gente tem ano que vem um ano de eleição, de Copa do Mundo também. Então, assim, uma cacetada de feriado, eu tava olhando que vai ser uma pancada também de feriado. Eu acho até que assim, a questão de Copa do Mundo ano que... Eu tava pensando sobre isso outro dia, que eu acho que a Copa do Mundo ano que vem vai ajudar um pouco o nosso mercado, porque talvez vai tirar um pouco o foco dessas eleições durante um bom tempo. Eu acho que se não tivesse esse evento Copa do Mundo, eu acho que o cenário eleitoral já está sendo discutido desde então, mas eu acho que ele estaria mais aguçado ali para o segundo trimestre, e eu acho que ele pode ser que ele empurre um pouquinho ali para o início do terceiro tri essa discussão mais pesada do eleitoral, que vai ter anyway, independente da Copa do Mundo, vai ser um ano bem pesado dessas discussões. Mas como acho que a gente vai estar, como ela falou, né, num cenário de redução de taxas de juros, acho que a tendência é muito positiva. E quando a tendência é positiva, os investidores acabam antecipando esses movimentos. E eu acho que o que corrobora também um pouco isso é que os ativos imobiliários como um todo, eles estão passando por esse ciclo de aperto monetário muito bem. O que, de certa forma, se você olhar sobre a ótica da teoria, é até um pouco surpreendente, né? Com os juros a 15% e o cenário de shoppings crescendo 2 dígitos das vendas no primeiro semestre. Terceiro tri foi um pouquinho menor, mas ainda assim com crescimentos reais expressivos. Logística do Japão também super bom, né? A gente está assim, acho que no recorde de logo de vacância e os preços subindo. Pela primeira vez que a gente fez uma revisional, um galpão, uma ação revisional. Então, assim, e logo de vacância com um movimento de entrega muito relevante, né? Assim, porque se a vacância estivesse baixa por falta de novo estoque, você podia até entender que fala assim, olha, pararam de desenvolver e aí a vacância acomodou. Mas não, ela conseguiu estar no menor nível histórico com um nível recorde de novos galpões, né? De novos inventários. Tá sólido, né? E esse ciclo de pegar preço, né? Que no fim do dia o investidor ele quer saber do dividendo médio aumentar à medida que a vacância cai, ele quer que automaticamente o rendimento suba. E quando você tem um ciclo logístico, você tem um ciclo longo de contrato. Então, às vezes você tem uma vacância baixa, vocês conseguiram ocupar ali bem o ativo, mas essas novas renovatórias, elas não acontecem ao mesmo momento que a vacância baixou. Isso tem um ciclo. Já no setor de shoppings, essa flexibilidade, você tem um turnover um pouco maior de loja, mas também contratos de 5 e 10 anos. Isso. Então... Sem contar que tem contratos com receitas variáveis, né? E no final você tem um percentual das vendas em grande parte dos contratos, como você captura esse nível de atividade na ponta, e também receitas como estacionamento e mídia, que também tem uma correlação muito grande com a atividade econômica, né? Quanto mais as pessoas estiverem animadas para consumir, mais frequentam o shopping, consequentemente, mais você tem receita de estacionamento. E mais venda, você captura via aluguel variável. E além disso, mídia também. Esse é um efeito super relevante. Mídia é muito correlacionado à atividade econômica. As empresas, em geral, fazem expansão dos seus anúncios e das suas campanhas de marketing em momentos positivos de economia. Em momentos de retração, todo mundo quer cortar despesa, e essa despesa mais óbvia de se cortar. Então, quando a gente viu, por exemplo, na época ali do governo Dilma, né, que a gente teve 2 anos de deflação, quase que uma depressão, né, que a gente teve uma queda consecutiva do PIB por 2 anos consecutivos, o investimento em mídia, por exemplo, foi muito afetado. Então, o shopping tem esse efeito quase que imediato, mas o logística, eu acho que pegando o caso do Vilg, né, como o Ilan estava comentando, esse trabalho de dever de casa que foi feito aí pelo time todo, você conseguir capturar a ocupação, né, acabando com a vacância, ele tem um efeito que não é no primeiro, no segundo mês, mas a partir normalmente do terceiro, 4º mês você captura integralmente. E por que não é no primeiro ou no segundo? Porque normalmente você trabalha com algum nível de carência numa nova locação. Às vezes ali 30, 60 dias para aquele locatário se instalar, você acaba concedendo alguma condição daquele período. Mas depois disso, passado esse período, você captura. E eu acho que o Vilg, por exemplo, nesse ano de 2025, conseguiu capturar um crescimento relevante, expressivo dentro do resultado de rendimento por cota do fundo, muito fruto também dessa parte de ocupação, sem contar que os fundamentos estão sólidos, como o Ilan comentou, inclusive tendo feito uma renovatória de um ativo
de locação com um incremento bem relevante, né, lá que a gente fez assim, nesse galpão. Né? Em Osasco, assim, foi impressionante como... E acho que tiveram outros casos no mercado. Isso está precificado no valuation desses ativos? Porque às vezes o avaliador, ele pega... Você pega um gap ali um gap, um ano para o outro. Né? Eu acho que o Osasco já ano passado deve ter tentado uma parte, mas falta uma outra parte. Tá. Então, e é relevante. Então, assim, às vezes, assim, só para você ter ideia, lá a gente comprou esse ativo, um aluguel precificado a R$19,50. Foi um retrofit, foi um case bem interessante. A gente fez um retrofit, né? E a gente locou a R$19,50. Hoje a gente está fechando entre 30 e 35. Caramba. Então, isso assim, valor na veia do ativo. Né? Então, fizemos uma reciclagem, acho que também. O Caxias que foi mais impactante, né? Que a gente conseguiu... O Rodrigo falou, desde o ano passado a gente foi fazendo esse trabalho, né, e trocamos a L'Oréal que se mudou, né, para São Paulo, né, lá para Atibaia, a gente acabou, e ela ocupava uma área relevante no condomínio, a gente demorou um pouco, mas acho que esses movimentos também são importantes para a gente reciclar de uma forma saudável, né, porque a gente agora tem vários locatários, está muito mais diversificado o ativo, né, e fizemos a mesma coisa, agora a gente fala Tok Stock, nem é mais Tok Stock, é o Extrema Business Park 1, que é o bloco 1. Ele está totalmente diversificado. O Tok Stock vai ficar com praticamente 2 módulos. Então, também foi um trabalho muito bem feito, que a gente conseguiu pegar até um pouco mais de preço, que estava nos contratos com a Tok Stock. Então, acho que foi super importante. Eu vi que está num momento muito interessante agora. Assim. Aproveitar, assim, né? Estamos falando de mais macro ainda, né? A gente sabe que a gente está no meio, né, de uma reforma tributária, e isso vai gerar alguns impactos em algumas cidades, né? Então, Extrema pode ser que tenha algum impacto, né? Alguns estados que também... Como é que vocês estão vendo esse movimento? E se vocês já estão se preparando para esses possíveis impactos que vão gerar vacância, podem gerar, né? Em algum momento... Queda de aluguel, né? Queda de aluguel, perfeito. Essa pergunta acho que eu escuto desde o nascimento do Vilg em 2018. Desculpa. Não, mas é uma pergunta... Que agora está mais latente. Desculpa. Acho que é importante a gente falar, assim, a gente já vem acompanhando muito tempo esse case, né? Acho que, obviamente, com a reforma, quando veio realmente para ser aprovada, ficou mais à tona esse assunto, né? E todo mundo... Acho que o caso de Extrema é um caso que acabou todos os... A gente foi um dos primeiros Na verdade, o Vilg nasceu com 2 ativos em Extrema, né? Lembrando, foi o Fernão Dias e o Privalha. E aí depois o mercado todo acabou indo para lá, né? Acho que a maioria dos fundos tem posição em Extrema, em outras regiões... Até para o Espírito Santo também, né? É uma região incentivada, né? E você tem alguns outros estados no Brasil que têm esse incentivo. Eu acho que, assim, você tem algumas questões... Falando de Extrema, tá? A gente já falou bastante, assim. Você tem algumas questões, algumas características daquele mercado que são importantes. Obviamente, o incentivo fiscal tem um peso, né? Quando você vai olhar para os locatários quando estão indo para a Extrema. Ele é uma das características que obviamente tem uma questão da decisão, mas tem outras questões importantes também. Acho que a gente tem hoje, Extrema é um mercado super consolidado, a gente estamos falando ali de 1,5 milhão de metros quadrados, aproximadamente. Tá? Então você tem ativos, um estoque muito novo, fulfillment, tudo cross-dock, moderno, né? Eu diria até mais moderno do que outros mercados. Diversas empresas ali. Então, isso é um ponto importante também quando a carga, né, até no frete, ela vai e volta cheia, né? Você não está num destination só para entregar e o frete volta vazio. Né? E você está a 90 quilômetros de São Paulo, como você tem outros mercados, Campinas, né? Agora, obviamente, Extrema acabou pegando... Hoje o preço de Extrema a gente está fechando até acima de R$30. Na verdade, eu acho que você tem uma questão do mercado como um todo, que ficou muito defasado, a gente estava falando agora há pouco, até abaixo, quando você olha o custo de reposição, a conta, em alguns mercados, não fecham a conta para você desenvolver um galpão novo. Então, eu não vejo hoje um desenvolvedor pensando em menos que R$30 para botar um galpão de pé, acho que em qualquer região, porque não fecha a conta. Quando você olhar, se você fizer a conta que hoje é 3.250, 3.500 para botar um galpão de pé, né? Então tudo bem com o terreno, né? Com o terreno e a construção, né, o replacement cost, o custo de reposição. Então, eu estou pensando no cap rate de entrada, você tem que pensar em R$30. Então você tem... Eu acho que esse gap, olhando todos os outros mercados...
próprio Campinas, que seria um comparativo com o Extrema, já começou a recuperar bem também. Você tem aluguel hoje pegando 25, então esse gap para a Extrema está diminuindo. Guarulhos, então, o pessoal já está falando de até R$40 de asking, né? Então, eu acho que assim, a gente tem uma região que está consolidada, tem essa questão até 2032. Acho que a grande pergunta é qual vai ser... Pergunta de $1 milhão. Né? Qual a gente fala, a gente fez um exercício bem interessante outro dia lá no time, que qual vai ser o aluguel lá em 2032? Ninguém sabe. Né? Tem diversos fatores. Né? Mas isso, aí você trabalha com sensibilidade. Vai ter um hit de 10%, 15%, 20%, 25%, né, do preço de hoje. E aí você começa assim, a fazer alguns cenários. Né? A gente entende que assim, ela não vai deixar de existir. Aquele mercado como o Campinas... Vai ser um Alphaville, por exemplo, que não deixa de existir, mas também sofre um hit de 50%. Você assim. tem um eixo, assim, acho que a diferença de logística, porque você tem hoje... a dinâmica da logística mudou muito. Né? O Brasil hoje, principalmente por causa do e-commerce, você tem algum... É muito entender qual é a operação daquele locatário, para onde que ele está entregando. Né? Ele está posicionado em Extrema, ele só entrega em São Paulo, ou ele entrega o Brasil inteiro. A gente tem casos lá, a própria Tokstok, a Privalha, ele entrega no Brasil inteiro. Então ela sai de lá, pega o eixo Fernão Dias, vai para Belo Horizonte, sobe para o Nordeste, Espírito Santo, enfim. Então você tem diversos... A dinâmica de cada locatário influencia muito. Né? Então ele pode estar perto de São Paulo, 90 quilômetros, mas está entregando em outros estados do Brasil. Então você tem um mercado consolidado lá, entendeu? Boa. Tô gostando desse bate-bola de Visc e Vilg, mas vamos aprofundar um pouco mais no Vilg, já que a gente está nele. A gente tem, ele tem já um portfólio, um flagship do setor, portfólio robusto, só que ele, em termos de valuation relativo, de PVP, o que a gente fala de preço velho que realmente vale do avaliador, tem um desconto consistente. Qual que é hoje o principal diagnóstico, talvez seja até um pouco maior do que os principais pares, né, os maiores, você acha que qual que é a resposta do cotista frente a esse gap de desconto e o que é mais influente para fechar esse gap hoje do Vilg? Cara, boa pergunta. Eu acho que a gente teve um período que o Vilg sofreu uma vacância importante, falei de Caxias Park e algumas outras. Então foi um período aí que a gente chegou a bater quase 13% de vacância, né? Hoje fala 87% de ocupação, 87% de ocupação. Que é uma ocupação que nunca tinha batido antes. Né? Isso, então, nos últimos 2 anos, acho que isso influenciou muito, porque o rendimento caiu, realmente. Tá? Teve alguns casos de não... Assim, teve um caso lá da Tokstok, quando a gente teve a questão que a gente até tocou uma ação de despesas, que o fundo caiu bastante, porque o mercado já precificou que ia valer zero, né, aquele ativo, mas logo voltou. Mas, enfim, eu acho que esse foi o principal ponto. E aí a gente teve realmente uma queda de rendimento e a gente começou como eu estava falando, a gente começou a reocupar esses galpões. Não necessariamente demorou, não foi rápido porque demorou, porque a gente tem a questão da carência. A gente acabou, nos primeiros aluguéis, principalmente no Rio, a gente teve que dar alguns descontos, né? E a gente foi ocupando. E agora, a gente fez até um trabalho importante, que acho que foi no início do ano, né, Rodrigo, que a gente fez de várias conversas com os analistas também, mostrando até a questão do range, né? De como é que a gente estava, para justamente mostrar como é que ia ser esse crescimento do rendimento por conta dessas ocupações, né? Então isso foi um ponto. Acho que um outro ponto que o Vilg também, que acabou um pouco descolando dos pares, digamos assim, a gente teve algumas reciclagens importantes nos outros fundos, né, que acaba gerando não recorrente. E que no Vilg a gente fez uma da Foxconn, e ano passado a gente fez do Osasco, que também foi super importante, fechamos num cap muito atrativo, que foi abaixo de 7, né, a parte da frente do galpão de Osasco, mas ele era pequeno, ele não é um ativo grande quando você olha para dentro do Vilg. Então acho que isso, comparando com os outros fundos, também acabou descolando um pouco, porque quando você tem realiza resultado ganho de capital, né, você aumenta o dividendo. Você aumenta o dividendo, né? E quando você consegue já realocar esse capital, então você tem esse não recorrente, que faz a diferença. Então, acho que basicamente, quando eu olho assim, são essas duas coisas. Então, o primeiro caso, acho que o primeiro ponto acho que está resolvido, está muito saudável, o Vilg hoje está ocupado, praticamente 100% de ocupação, muito bem diversificado,
com caixa muito bem ajustado, assim, a gente está com caixa tranquilo. A alavancagem do VILG Isso que eu ia perguntar sobre... é baixa, ela é uns 12, 13% de ontem. E no vencimento também... Também muito tranquilo. Então, assim, os contratos também com essa, com essa reciclagem que a gente fez de comercialização, quando você olha o prazo médio, 70% dos vencimentos acima de 2028. Então, assim, eu acho que ele está muito saudável, ele está preparado e, obviamente, a gente está sempre olhando essa questão de reciclagem de portfólio. Tá? Então, assim, acho que a gente conseguindo fazer esse movimento, alguma reciclagem, a janela voltando, o mercado, os juros começando a cair, o VILG está, assim, realmente pronto para pegar a estrada, literalmente. E sobre a questão de toque-estoque, você pode explicar um pouco mais? Houveram algumas críticas ali inicialmente, mas depois muitos elogios sobre a solução que vocês deram. Uhum. Traz aqui para o investidor que ele não tem todo esse trabalho de vocês de negociação, de ver o que está acontecendo, ver saúde financeira. É natural que algumas empresas tenham dificuldades, e aí o investidor acaba tomando solução de investimento, né, dando soluções para o investimento dele definitivas para problemas permanentes. Então eu falo, poxa, falo isso até para minha esposa, falo, poxa, a gente não pode tomar uma solução definitiva para algo que está acontecendo naquele momento que vai passar. Temporário, né? Que é temporário. Sim. E isso no mercado de fundo imobiliário há essa discrepância, que as pessoas vendem as cotas... Tá ali o botãozinho, né? No home broker, né? E aí, assim, a gente... Acho que esse foi um caso bem emblemático, é legal você falar. Traz pra gente um pouquinho. Acho que em alguns pontos de vista, né? Primeiro, o cotista entender por que a gente toma certas medidas, às vezes. Eu lembro que o comentário, quando a gente entrou com a ação de despejo, ninguém estava entendendo, né? A gente entrou com a ação de despejo, cara, assim, pô, o cara, por causa, ele tinha atrasado 15 dias, tá? E era um aluguel relevante para o VILG, era mais de $1 milhão. Vocês têm esse jogo de cintura, dando carência em outros ativos, cara, né? Você sempre conversa com o locatário. Tá? Assim, a gente sempre tem assim, uma política de... Acho que talvez mais na parte de escritórios, de logística, a gente fica mais à frente, mas assim, se o cara é relevante, ele é monousuário, para estar ocupando o galpão inteiro, você não vai chegar e... Tem que saber a hora que você vai ser macho ou não para... Você tem um relacionamento com aquele locatário e você quer que ele fique a longo prazo. Então, às vezes, na própria pandemia, a gente teve... alguns locatários que pediram, cara, me dá um desconto, dá um diferimento, eu vou pagando, me parcela esse desconto para eu ir pagando. E a gente concedeu alguns casos, né? Não todos, porque também tinha gente que aproveitava a situação e a gente controlava o fluxo de caminhão na pandemia, explodindo, o cara distribuindo e-commerce ali, né? Vendendo pra caramba, e a gente sabia que ele era só estava meio que se aproveitando. Mas voltando ao caso de toque-estoque, eu acho que foi, nesse caso específico, ela veio numa postura que nos deixou muito inseguro em relação à situação financeira, e obviamente depois veio à tona... 15 dias você já... mercado, e a gente falou, cara, a gente não vai pagar o aluguel, assim, e foi de uma forma, né, que a gente ficou pegou a gente de surpresa, e a gente tinha um seguro-fiança. E esse seguro-fiança, para que a gente pudesse acionar o seguro-fiança, você tinha que ter uma ação de despejo. Então, assim, essa foi a situação. A gente teve que entrar justamente para proteger o fundo. E as pessoas, pô, você entrou com uma bala de bazuca por causa de 15 dias, né? E aí teve alguns... Você vê que teve gente vendendo cota, né? A cota caiu, como se especificasse aquele ativo a zero, né? A gente dá aquele exemplo, né? Você tem um apartamento, você tem um locatário, você investiu nesse apartamento. Ele sai, você... Ele sai, bate um corretor, vem um corretor, te liga no interfone, pô, eu quero comprar esse apartamento com 80% de desconto. Você não vai atender o interfone, né? Assim, na verdade, o valor do ativo é fluxo de caixa, né? E aí logo voltou, porque a gente já conseguiu... E, cara, a Tokstok pagou e todos os custos da ação e depois ficou tudo tranquilo. Mas eles começaram com a Mob, né, com essa junção com a Mob, eles começaram a reestruturação e aí começaram a repensar como é que seria a ocupação deles em termos de distribuição. E aí a gente também, em conversa, a gente fez esse acordo com eles, onde a gente se propôs a buscar um locatário e eles arcaram com os custos divisórios e tudo. Foi isso exatamente o que aconteceu, cara. Foi até mais rápido do que a gente imaginou. A gente estava prevendo até o final do ano e, cara, foi muito rápido e no preço que a gente achou, assim, foi um preço até um pouco, como eu falei, a gente ganhou valor em cima do aluguel, diversificou o ativo. Então... E isso, para aprofundar um pouco mais no VILG, você olhando para frente do portfólio de hoje, há alguma reciclagem que vocês pensam em fazer? Você disse que a questão de pressão de passivo ela não é relevante, então você não tem aquela pressa de vender,
mas surgem às vezes oportunidades. E aí você tem um cenário de talvez de emissões um pouco mais restrito, de capital novo, e aí essa reciclagem venha por venda e compra de outros ativos. Olhando para 26, por exemplo, vocês veem essas oportunidades na mesa, em cenário de emissões, olhando para frente, vocês têm algum pipeline, alguma região que vocês estão olhando? Nos dois casos, sempre. A gente sempre está... Até porque a gente também é provocar, né? Você tem outros fundos que nos provocam. Acho que o VILG tem um portfólio interessante. Então, tem alguns ativos queridinhos. Pô, tem uns que me ligam quase a cada 2 meses para provocar o mesmo ativo. E aí a gente demonstra a liquidez do projeto. Exatamente. E a gente está sempre olhando, acho que em todos os segmentos, não só no VILG, acho que em todos os segmentos fizemos, como eu falei, do Vino, né, na CIA, que foi muito estratégico esse movimento. Então, é uma coisa que a gente está sempre atento, a gente não tem amor aos ativos, né? Assim, a gente sabe, tem que olhar, assim, se ele já amadureceu, a gente está no ponto de vender ou não, tem que esperar um pouco mais para apreciar mais o aluguel, né? Ou o mercado está num momento agora, o cap rate não está no patamar que a gente acha interessante, mas a gente está sempre olhando, tanto na venda e quanto na compra também. A gente está, às vezes, tem um portfólio interessante para comprar, seja de escritório, seja de logística, né? Está sempre olhando as oportunidades para, se for possível, a gente vai colocar de pé. Eu queria só pegar um gancho, acho que dessa resposta do Ilan e juntar com algumas perguntas, até que você já tinha feito antes. Você tinha perguntado sobre cenário, sobre o nosso papel da gestão, como é que o que muda a nossa gestão diante do cenário e tudo mais. E pegando um pouco dessa questão de alavancagem também, juntando tudo nesse contexto. Acho que a gente tomou uma decisão importante no ano passado, quando a gente percebeu que teve uma mudança de cenário bem relevante. Assim. Se você olha no ano passado, em 2024, ali entre janeiro e março, e projetava final de 2025, o mercado estava precificando que o CDI ia ficar em 8%. A gente está agora, final de 2025, com um CDI de 15%. E essa mudança ela não foi de janeiro, março para um ano depois, assim. Foi uma mudança que foi de março para junho, julho, onde teve alguma série de efeitos que aconteceram, que eu não vou entrar aqui muito no detalhe, porque eu acho que não vem muito ao caso, mas o fato é que teve uma mudança relevante de cenário. E acho que a gente teve uma leitura de que a janela de captação dos fundos imobiliários ela ia fechar por um tempo maior, em função desse novo cenário. E a gente tomou uma decisão, que acho que foi uma decisão, olhando a Expost, é mais fácil até de ver que ela foi muito sábia, de não fazer nenhum tipo de loucura relacionado à alavancagem ou alguma coisa que colocasse o fundo numa situação de necessidade de tomar uma medida que pudesse ser ruim num momento ruim. Mais vulnerável. Né? Que ficasse mais vulnerável. Então a gente optou por não fazer nenhuma transação. A gente teve acesso a várias transações, passaram na nossa frente, bons ativos. Eventualmente a gente achava que os preços poderiam ser bons negócios, mas que para fazer a gente ia ter que tomar alguma decisão de fazer uma alavancagem naquele momento onde a gente achava que não ia fazer muito sentido. Eu gosto de fazer essa analogia, né? Eu penso no fundo imobiliário com alavancagem, é igual você estar com um carro na estrada e você tem um muro no meio da estrada. Você, como gestor, né, de um fundo imobiliário com alavancagem, o seu papel é transformar aquele muro no máximo em quebra-molas e despassar ele ao longo do tempo para frente o máximo possível. Quanto maior for o muro e mais próximo de você, maior a chance do carro bater no muro. E a gente já viu essa situação acontecendo com outros fundos em outros momentos de mercado, onde você tem que tomar uma decisão de, por exemplo, ter que vender ativo num momento muito ruim de venda de ativo e você deixa na mesa um valor importante, que era um valor daquele seu negócio. Então, diante desse cenário que a gente se colocou positivamente, né, de não tomar nenhuma decisão de fazer uma compra parcelada que eu tenho um cheque grande para pagar no curto prazo, ou ter uma despesa financeira muito relevante que pudesse impactar o resultado. Ou outra coisa que o mercado fez, fazendo essas emissões com compras parceladas, eventualmente, é uma alavancagem também de uma outra natureza que não impacta só o caixa, impacta também o seu rendimento por cota. Porque com mais dinheiro você compra, quer dizer, sem necessidade de usar dinheiro você compra mais ativo, aquilo ali, por número de cotas que você tem, você gera um rendimento por cota que é temporário mais alto, eu vou chamar aqui de artificial, apesar de ele ser real, mas ele gera um efeito artificial naquele rendimento por cota, porque você sabe que no tempo ele não perdura, porque você vai ter que ou emitir cotas
e você vai diluir para aquela mesma quantidade de ativos, você tem que pagar eles, vai ter que emitir cotas, e você vai ter o mesmo resultado com mais cotas emitidas, portanto você vai diminuir o resultado por cota, ou você vai ter que refinanciar pagando juros financeiros em relação a isso, e você também vai impactar seu rendimento. O fato é que aquilo ali é como se fosse uma bicicleta. Se você não continuar pedalando, ela cai. Então a gente optou, uma decisão que foi deliberada, não foi uma decisão por acaso, de não fazer nenhum desses instrumentos. O que isso gerou como consequência positiva para a gente? Tanto no VILG quanto no VISC, a gente está com rendimentos recorrentes, consistentes e com expectativa de crescimento. Então a gente não tem artificialmente o rendimento do VISC e do VILG gerando um resultado maior. Qual é a contrapartida disso? Eventualmente foi um pouco que você perguntou sobre o desconto da cota patrimonial, que o Ilan respondeu muito bem. Isso gera para os investidores que olham só para a questão do yield. Quando você tem um fundo que está distribuindo um rendimento por cota mais alto, o investidor ele assume como se aquilo ali fosse definitivo, perpétuo, e não temporário. E aquilo ali ele precifica como se aquele fluxo de caixa fosse ter para sempre. Então, eu convido muitos investidores a fazerem esse tipo de exercício nos fundos que eles estão investindo, de olhar e falar assim, quanto que esse fundo ele aguenta pagar esse rendimento por quanto tempo? Quanto de caixa ele vai precisar para cumprir as obrigações dele diante daquele ativo que ele já está gerando renda para ele? Qual que é o rendimento? Qual o percentual do caixa que representa do todo? Ou seja, quanto que ao emitir essas cotas ou fazer uma nova alavancagem, esse rendimento por cota pode cair. Então, quando a gente olha para o cenário tanto do VILG quanto do VISC, eu acho que a gente está numa situação muito confortável. Mas não por isso a gente não está olhando, aí fechando, juntando o link com a sua pergunta, não por isso a gente não está olhando oportunidades de tanto desinvestimento quanto de investimentos, mas com a vantagem de que a gente não precisa tomar uma decisão forçada. A gente vai tomar uma decisão porque a gente acredita que ela é a melhor decisão para o investidor. Perfeito. Eu fiz a pergunta, assim, né, da bola de cristal, né, a respeito da reforma tributária. Eu quero fazer uma para você agora, assim, né, se a gente olhasse para 5 anos atrás, né, o shopping acabou, não existe mais, ninguém mais vai frequentar. Tem 5 anos, né, cara? Todo mundo só vai trabalhar em casa, ninguém vai no escritório. E a gente vê que, né, assim, passou um período realmente de vale. 2 anos, né? 2 anos de vale profundo, né? Mas recuperou e tá as vendas até superiores pré-pandemia, né? Bem superiores, inclusive. Então, assim, vocês, né, como um dos principais fundos de shopping, né, o maior do setor, qual que é a visão de vocês de shopping daqui para 2 anos, 3 anos, 4 anos? O que vocês estão vendo? O que vocês estão trazendo de fora? Quais são... O que é, assim, né, visão para um cotista, né? Legal. Você, aquilo que a gente falou, você, cotista do VISC, e aí o futuro do fundo agora? Isso acho que é uma pergunta legal, porque, assim, várias vezes a gente é colocado numa situação dessa, né, de participar de entrevistas, e hoje em dia é tudo gravado, né? Então, se você voltar no tempo e ver o que foi falado a respeito daquilo ali, você vê se suas convicções elas foram atingidas ou se você foi ali contraditório naquelas suas previsões. 2032, eles vão ver essa gravação. Então, você que está assistindo aí, depois bota na agenda aí para daqui a 5 anos, ver se eu vou responder a pergunta do Felipe, se vai acontecer o que eu estou prevendo. Mas eu queria voltar um pouco antes de responder essa pergunta, que é legal, porque muita gente faz essa pergunta. Em 2014, a gente fez o primeiro investimento do VISC ainda não listado. E quando a gente foi fazer o IPO do VISC em 2017, a cada 5 reuniões com investidores, 5, a pergunta era o que o e-commerce ia causar para os shoppings. E a gente sempre vinha respondendo por conta... Olha, você deve estar olhando isso por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, mas o caso do Brasil é diferente, o cenário do Brasil de shoppings, a localização ele é mais próximo dos centros urbanos, o mix de shoppings ele tem mais operações de serviços, restaurantes, o consumidor no shopping no Brasil ele não vai só para fazer compras, ele vai também porque é uma atividade até de entretenimento, de lazer. Não quer ser assaltado na rua. Segurança, conforto, seja por ar-condicionado ou por estacionamento. Então a gente colocava isso tudo. E aí, né, veio a pandemia e eu me lembro muito de ter gravado um episódio em janeiro de 2020. Ou seja, a pandemia começou oficialmente aqui no Brasil em março, ali, né, final de fevereiro, início de março. Ainda numa gripezinha. Ainda. E em janeiro me fizeram uma pergunta sobre a Covid-19, né, que estava tendo, não tinha nem chegado ainda na Europa, estava na China. E um analista me fez essa pergunta e eu, com minha convicção da época, disse que achava que não ia ter nenhum impacto sobre o mercado brasileiro, que isso é uma coisa que estava muito local dentro da China. Ela também falou que era
pegaram um recorte dele falando que era uma gripezinha e depois, quando era grave, pegaram o recorte e jogaram no meio da pandemia. Então, passados 3 meses, a minha convicção caiu por terra, né? Mas assim, claramente eu percebi que eu não sou um especialista em assuntos de pandêmicos e de saúde mundial. Então, sobre isso, se me perguntarem de novo, eu não respondo mais, que eu acho que eu já aprendi. Mas sobre o cenário de shoppings, eu acho que assim, eu continuo corroborando a minha tese que eu tinha desde lá de trás, 2014, 2017, que os shoppings eles têm uma força muito grande quando você olha para o perfil do público brasileiro e do perfil dos shoppings brasileiros. Por essas questões que eu já até comentei. A localização, o mix. O shopping do brasileiro não é um shopping que simplesmente você vai para comprar. O e-commerce, que era, de certa forma, um ruído, que eu acho que nesse sentido a pandemia foi boa, porque se teve uma coisa que a pandemia fez foi, levantou o e-commerce a uma força que nunca tinha tido antes. E aí você pode testar de fato os shoppings e passado esse teste viu-se que, na verdade, as coisas são complementares, né? Primeiro que o shopping se adapta não só para as vendas, mas para alimentação, para lazer e uma série de coisas, serviços que você não consegue resolver pelo e-commerce, mas também, que eu acho que é uma característica importante, que o shopping passa a ser complementar no e-commerce, porque as lojas entenderam, e isso era uma aposta que eu fazia, então esse sim, se alguém quiser pegar um recorte meu de um vídeo, pode botar aí que eu acho que eu acertei nesse meu recorte, que eu dizia isso, falo assim, olha, eu não sei como é que vai funcionar a questão se você vai conseguir cobrar aluguel sobre as vendas online, que tenha de alguma forma a loja do shopping envolvida ali ou não. Mas para mim sempre foi importante, era saber se as lojas elas iam ser importantes ou não dentro da cadeia do varejista. Se você me falasse assim, olha, não, eu estou vindo aqui do futuro e vou te falar o seguinte, no futuro não vai mais existir loja física, tudo vai ser simplesmente... Linha branca não vai existir mais, por exemplo. Vai ser tudo virtual e acabou. Vai ficar todo mundo em casa e é aquele mundo que eu acho que o próprio Bill Gates uma vez falou que, acho que naquela época da pandemia, que todo mundo ia estar no metaverso. E teve um início, depois voltou atrás. Então até o Bill Gates erra também, não somos só nós que erramos. Isso deixa um certo conforto para a gente. Mas o fato é que as lojas elas passam a ser fundamentais, as lojas físicas, para a cadeia do e-commerce inclusive. Então quando você pega, por exemplo, uma linha branca, que foi um exemplo que você deu, o que funciona com a linha branca? A linha branca são normalmente equipamentos, né, de geladeiras, micro-ondas, fogão, forno, etc. Eles são grandes, você precisa de estoque grande. Provavelmente ele vai sair direto do centro de distribuição para entrega na casa do consumidor. Mas a marca que está ali, o consumidor também quer ver aquele produto. Quer abrir, né? Ele quer sentir, quer ver como é que é abrir, como é que é a gaveta, como é que é aquilo ali. E puxando a gaveta, ela é fácil de puxar, eu consigo acessar no final. Exato. Então, esse tipo de coisa converteu-se para um modelo, por exemplo, na Ásia, que tem um perfil até de e-commerce e de consumo mais parecido com o do brasileiro, até mais do que os Estados Unidos, por incrível que a gente possa parecer, porque a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos, mas nesse caso a Ásia é mais parecida. Essas lojas que, de venda de linha branca, elas se transformaram em de experimentação. São áreas de experimentação. O que é isso? A marca coloca lá um produto, por exemplo, a Brastemp, vou dar um exemplo aqui, uma marca qualquer aqui no Brasil, em vez de ela chegar e ter uma loja da Brastemp, ela está na loja, por exemplo, da Via Varejo, onde ela está ali dentro expondo aquele lançamento daquele produto. Então ela convida o investidor. Se você olhar isso, essa operação, por exemplo, nos Estados Unidos, aquela empresa que vende produtos eletrônicos, Best Buy, adotou esse modelo. A Best Buy ela deixou de ser uma empresa que vendia produtos direto, comprar produtos e revender produtos, para ser ela subloca a área dela das lojas para as marcas. Por quê? Porque ela entendeu que o consumidor quer ir na loja, ele quer saber se quando o iPhone é lançado, ele quer olhar o iPhone, quer olhar o iPad, quer sentir a caneta, então ele quer ter essa experimentação. E você sublocando para aquelas pessoas, você consegue extrair valor daquilo. Então, dei uma volta toda para falar o seguinte, os shoppings se adaptam, os shoppings eles são complementares ao e-commerce, então eu não vejo uma questão um impactando o outro, eu acho que ele complementa e naquilo que eventualmente o e-commerce consegue substituir, o shopping usa aquele espaço para outras coisas, como veio fazendo, por exemplo, com essa parte de alimentação e serviços que veio crescendo no mix dos shopping brasileiros disparado. Então, eu tenho bastante conforto que cada vez mais o shopping ele vai seguir uma tendência um pouco meio do PIB brasileiro. Não vai ser nem crescimento extraordinariamente acima
e nem vai ser coisas que vão vir muito abaixo. Eu acho que o shopping tem essa característica de resiliência muito forte. Eu queria também te fazer uma pergunta, que assim, tinha algumas concepções sobre a questão de fator área dentro dos shoppings, ou seja, aquela âncora ela vai ter 1 metro quadrado, vou dar um exemplo aqui, de R$40, por exemplo, 50. A satélite, ela tem um segmento que você tem serviços, você tem alimentação, você tem vários segmentos ali que tem valores de precificação também diferentes. E o grande preconceito era com o segmento de lazer. Mas esses dias eu fui, né, nessas Playland da vida, quando que normalizaram você gastar ali R$200 numa lojinha de brinquedo para criança ficar? Quando eu falei, quando você colocou filho, de crédito? Sabe, né? Ela falou 200, eu falei, quando que isso... na época que eu avaliava shopping, lazer era o bichinho feio, ninguém queria ter. Era o mal necessário, né? Às vezes ficava aquele espaço vago, colocava um negocinho ali de brinquedinho, um pula-pula. E hoje você tem estruturas e uma sofisticação grande em todos os segmentos. A alimentação são baitas restaurantes temáticos, né? Antes você não tinha naquela época, então acho que isso evoluiu muito. Que é o grau de sofisticação da oferta, de estar sempre... oferecendo coisas que estão muito na moda, isso puxa muito, ele consegue puxar muito o preço. Então, para mim foi um susto, que agora eu também tenho filho, eu falo, poxa, você achou que ia deixar o seu filho ali, sei lá, 20, 30 reais? É 1 minuto ali, os 5 minutos que ele vai ficar ali, você ficou 1 hora, 2 horas ali, aqueles créditos já foram todo embora. Então, eu acho que essa transformação que você cita, ela é em todos os segmentos. Mas aí eu queria te perguntar, tem algum segmento que é mais incipiente, que a gente vê uma transformação? Por exemplo, você citou o estacionamento, talvez de ser um segmento que talvez esteja andando um pouco para trás. Eu também queria emendar uma outra pergunta, que é a taxa de esforço dessas operações. Eu fiz um estudo recentemente, dentro dos nossos relatórios do clube, que eu tenho um relatório que chama Visão de Mercado. E aí eu cubro todos os segmentos. Lá, dentro do segmento de shoppings, eu fiz uma apuração de taxas de esforço, que para quem, eu sei que você sabe, mas para quem está assistindo e tal, o custo efetivo do lojista frente ao faturamento, dividido pelo faturamento total. E isso não pode passar de 15%, 10% ali, entre 10% e 15% já começa a ficar o lojista meio que enforcado. E eu observei uma taxa de esforço, claro, é uma média, vai ter shoppings que vão estar mais saudáveis, shoppings que vão estar um pouco mais apertados. Mas, na média, essa taxa de esforço ela está um pouco mais alta. Isso significa o quê? Que talvez, no geral, na média, as vendas não estão acompanhando tanto o know-how do empreendimento. Então, sei que ficou uma pergunta meio grande e complexa, e talvez a resposta fique menor que a pergunta, eu odeio isso, mas eu queria que você falasse sobre essa visão. Não, legal, vou pegar alguns pontos dessa sua pergunta aqui para abordar. Eu acho que você falou um ponto do estacionamento, né? O fluxo de estacionamento ele veio caindo marginalmente ao longo do tempo. Fluxo de veículos pagos, tá? Porque eu não gosto muito de olhar... Fluxo de pessoas seria o ideal você conseguir medir. Só que os contadores, até hoje, não existe um medidor que seja perfeito, que consiga pegar exatamente. Tem diversos tipos, tem com laser, tem com calor, todos eles têm dupla contagem, tem problemas que você enxerga. A gente até passa a olhar mais, que eu acho que é uma medida que dificilmente vai estar errada, que é da cancela do estacionamento. Porque na cancela do estacionamento, você garante que aquilo ali é um sistema que só entra quem passa na cancela, você tem que estar ali. Por outro lado, você tem aquele período de carência que muitas vezes o sistema de Uber, de táxi, dependendo do estacionamento, ele entra para deixar a pessoa e sai. Então eu gosto de eliminar esses não pagantes e considerar só o fluxo de pagantes. Quando você olha isso dentro do nosso portfólio, e hoje em dia, né, a gente tem um portfólio de 30 shoppings espalhados em todas as regiões do Brasil, que dá para a gente uma capacidade de analisar de uma forma mais ampla e não pontual em cada uma das regiões, mostra que o fluxo de estacionamento tem caído aí na faixa aí de 1%, 2% por ano ao longo desses últimos anos. Em outro nível, antes da pandemia tinha um patamar que até hoje, aí caiu, né, óbvio, 2020 fecharam os shoppings, 2021 ficou um período associado, ele veio voltando, mas até hoje não passou o patamar do número, do fluxo, ele ficou abaixo. Então seria como se você considerasse que foi uma queda de 1% ao ano, mais ou menos, esse número que eu observo. Por outro lado, a receita do estacionamento cresceu. E mais do que compensou a queda do fluxo.
Porque a receita de estacionamento, primeiro que ela é muito inelástica na visão do investidor, do consumidor. Ele não deixa de ir no shopping porque o estacionamento de 12 saiu para 14. E o 12 para 14 é mais de 15% de crescimento. Então, esses números fizeram com que a receita de estacionamento ao longo do tempo ficassem mais relevantes para os shoppings no relativo, porque que você perca 1% do fluxo, mas você cresce 10, 15% a receita na tarifa, você mais do que compensa essa queda e você tem um crescimento importante. Esse é um ponto. Eu acho que da questão das lojas, dos mix, eu não vejo nenhum grande segmento novo, incipiente, que vai dominar e vai ser relevante dentro do mercado. Eu acho que a última mudança relevante foi relacionada a restaurantes e serviços. E eu acho que isso é uma coisa que não volta atrás. Eu acho que o que vai voltar é ou os restaurantes em si, ou os serviços em si que vão ser prestados ali dentro, e não se o mix vai ter menos serviço ou mais serviço. Eu acho que hoje em dia eu diria que os shoppings estão bem dimensionados dentro desse conceito. E em relação à taxa de esforço que você comentou, né, que muita gente também chama isso de custo de ocupação dos lojistas, eu acho que, pelo menos no nosso portfólio, não foi isso que a gente viu. O que a gente observou até quando você olha os últimos 2 anos em especial, ano passado a gente teve um IGPM que até o meio do ano ele foi negativo, quando você olhava 12 meses para trás. Isso fez com que os contratos de locação que venceram naquele período, eles não tiveram crescimento da inflação, enquanto que a inflação IPCA estava muito acima, muito positiva. O que fez com que as vendas cresceram mais do que os aluguéis. Então, eu confesso que esse número que você fez de análise, eu não olhei essa tua análise, até vou buscar para dar uma analisada, depois eu posso te voltar com algum comentário relacionado a isso, mas não é isso que a gente tem observado no nosso portfólio. Acho que do ano passado para esse, talvez sim, pode ter tido um pouco mais de crescimento de aluguel do que de venda, mas é um pouco de compensar o efeito que a venda do ano passado tinha sido maior. Mas quando você olha dos últimos 2 anos consolidados, o custo de ocupação até acabou caindo dentro do nosso portfólio. Legal. A gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu queria abordar um outro segmento também que está no radar de vocês, que é o segmento residencial. Como que a Vinci vem navegando, né, através desses investimentos que a gente observa questões de poupança preocupantes, né, de saques e tal, e o financiamento, isso impacta no financiamento da construção civil residencial. Como que vocês olham isso em termos de fundos, né, ou na visão de estratégia de investimento interna de vocês? Legal, acho que essa é uma boa pergunta, porque de fato tem sido observado isso ao mesmo tempo que com juros muito altos, ainda que exista disponibilidade ainda para financiamento imobiliário, ele acaba ficando caro, né, para os compradores de apartamentos. A gente tomou uma decisão no ano passado de fazer um primeiro veículo residencial, onde a gente fez um case que foi mais oportunístico, que é um fundo imobiliário não listado, voltado para investidores qualificados, onde foi quase como um club deal, onde a gente originou 2 oportunidades, que eram 2 negócios, os 2 no Rio de Janeiro, um na Barra da Tijuca, outro em Laranjeiras, que fica na zona sul do Rio, onde tinham elementos e características dentro daquelas transações que geravam uma relação de risco-retorno, na nossa visão, desarbitrada, com menos risco e mais retorno. E acho que a gente foi bem sucedido nesse negócio, foi um negócio pequeno, foram 71 milhões de reais em 2 terrenos, mas a gente fez o papel do permutante desse negócio. Inclusive, a gente acredita muito nesse modelo. Explica para o pessoal como é que funciona esse modelo. Perfeito, acho que é uma boa colocação, até porque, né, muita gente pode ouvir esse termo e nem entender o que a gente está falando. Permutante, outras pessoas chamam de terrenista. Ele é o dono do terreno, que na verdade ele vende o terreno eventualmente para uma incorporadora, e ele recebe, tem 2 formas de ele receber esse pagamento. Se ele vender à vista, não é permuta. Ele recebeu à vista, vendeu o terreno definitivo. Ele pode vender isso e receber em unidades do próprio terreno, do próprio imóvel que vai ser construído naquele terreno. Então vamos supor que eu sou dono de um terreno aqui, a gente está aqui hoje na Vila Mariana, sou dono de um terreno que está aqui, vai subir um prédio residencial. Eu avalio que esse terreno ele vale equivalente a 25% do VGV, que é o valor geral de vendas, ou seja, o valor da venda de todas as unidades somadas, e eu negocio que eu vou ficar com 25% dessas unidades. O que essa posição me coloca se eu fizer essa permuta, que a gente chama de permuta física, que é quando a gente converte em unidades daquele empreendimento? Eu saio do risco, que é um risco importante desse risco do mercado de incorporação, que é o risco do custo de obra. Na verdade, quando estou vendendo para a incorporadora o meu terreno, ela fica obrigada a me entregar aquelas unidades prontas com aquele acabamento, aquilo tudo que está no memorial de incorporação. E o que eu, dono do terreno, faço? Eu vendo essas unidades
que pode ser concomitante com o incorporador, dependendo, você pode criar regras, você pode vender antes ou vender depois, conforme regras. No nosso caso, a gente fez um modelo que a gente acredita que é o mais alinhado, onde a gente tem regras de vendas das unidades concomitante à do incorporador, onde nenhum dos dois pode se beneficiar e a gente vai vendendo proporcionalmente ao longo do tempo. E as unidades que você escolhe é aquela coisa, você não fica nem no andar mais alto, nem no andar mais baixo, você fica um médio, que represente um médio daquele prédio. Então, eu dei essa volta para explicar o que é a permuta, mas no fundo, a gente acredita muito que quando você olha para o espectro de risco de uma incorporação, uma boa parte do risco está nessa parte das obras, né? De você conseguir entregar dentro de um custo acessível. Pessoal, não sei se viu aí o resultado da Multiplan, por exemplo, sendo divulgado. Uma das coisas que mais impactou o resultado da Multiplan recente foi o desenvolvimento residencial que eles estão fazendo ali em Porto Alegre, que é anexo a um dos shoppings que eles têm ali, e teve estouro de custo de obra. Isso é muito normal, isso não é nada muito diferente do que a gente enxerga. Mas é um risco que normalmente o incorporador, ele é o business dele, ele sabe precificar isso bem, ele topa correr esse risco, e às vezes ele vai errar em alguns e vai acertar em outros, mas na média ele vai conseguir ganhar dinheiro no negócio dele. A gente, como perfil de fundo, a gente acha que não vale a pena correr esse risco, dar esse passo a mais. Porque eu, como terrenista, eu consigo atingir faixas de retorno que são muito próximas ao risco total da incorporação. A gente está falando de retornos acima de 25% ao ano, sem correr esse risco. Então, a gente fez esse caso que era oportunístico. O segundo caso que a gente fez foi recentemente, a gente captou um fundo de 116 milhões de reais para fazer projetos com a Mosaic, que é uma construtora carioca, voltada para projetos na zona sul do Rio de Janeiro, nos bairros mais nobres. E ali ela tem um modelo de obra por administração. Ela não faz incorporação. E também tem uma diferença técnica em relação a isso. Ela não toma financiamento da produção, porque ela não faz o papel do incorporador. Ela não me compra o terreno nosso, incorpora em cima daquilo e vende as unidades a preço fechado para os compradores de apartamentos. O que ela faz? Ela identifica terrenos, aí nesse caso o fundo entrou aqui para comprar esses terrenos que ela está identificando, e ela vende para os compradores dos apartamentos finais o que é o serviço dela de que ela vai construir dentro daquele terreno um empreendimento conforme as especificações que ela está mostrando para o comprador final. Com a diferença de que o custo do empreendimento final ele é arcado pelos compradores das unidades. Então, se ela faz obra, que tem muita gente que chama isso obra a preço de custo, em vez de fazer obra para administração. Tipo um consórcio, um condomínio pré-condomínio. É um condomínio que você junta os proprietários, contrata a construtora, preço de custo mais uma taxa de administração, uma taxa de desenvolvimento que ela recebe por aquilo. Então, nesse produto, a gente fugiu um pouco desse risco, por conta, não só talvez pela disponibilidade de funding, mas pelo modelo de negócio que na Zona Sul do Rio de Janeiro é um modelo que ele é mais vencedor, ele tem um histórico de mais sucesso, normalmente são terrenos menores, onde você viabiliza. Então, a gente hoje vê que esse mercado residencial está no momento, teve uma expansão muito grande, especialmente quando você olha para São Paulo, com preço de metros quadrados crescendo exorbitantemente. É difícil de pensar até onde vai. Normalmente o preço de venda de metro quadrado não volta, né? Porque a construção também está subindo demais. A construção continua subindo, o terreno normalmente o cara marcou um preço na cabeça dele que não quer deixar de vender naquele terreno. O que acontece nesse momento, se o preço não sobe mais, ou o preço estagna e fica estagnado, obrigado. Ou para de fazer lançamentos e você tem um arrefecimento. A gente ainda está vendo muito lançamento saindo, muita coisa sendo feita. As vendas estão diminuindo um pouco a velocidade, mas é um risco para ser observado, que a gente, no nosso caso, a gente preferiu, nesse momento, pelo menos, não correr esse risco. Perfeito. Outra aula, né? Que a gente outra aula. E o que eu vejo também é que a gente observa aqui as nossas capitais, mas interior, a gente vive no interior também fazendo um estudo para um amigo, eu vejo assim, poxa, terrenos, assim, o cara quer vender, mas para aquela família lá ele não vende. Então, assim, ele quer escolher quem ele quer desenvolver ou quer vender, mas ele quer escolher para quem que ele quer vender. Então, às vezes, você tem um fundo ou um investidor que é de fora da capital, até facilita esse tipo de negócio, porque dentro dos interiores são dominados às vezes, por famílias que são ligadas à agropecuária, à indústria, e aí tem algumas rixas ali dentro, e isso é muito comum, né, em cidades do interior, e os fundos também podem ser um bom veículo para entrar nesse mercado que ainda é pouco explorado, porque você tem uma curva de desenvolvimento dessas cidades que não são grandes centros. E a última pergunta é se isso tem escala para entrar dentro de fundo, você acha? Porque a gente tem muita coisa
residencial com foco que não seja estrutura de dívida. Você acha que isso pode ter escala para desenvolvimento mesmo? Porque a característica do produto é um pouco diferente. Essa questão de ser permutante, você também não tem a renda ali durante um bom tempo, né? Você vai receber uma bullet quando for vendida essas unidades? Como é que... A gente até conseguiu criar na estrutura dos nossos fundos uma coisa que o produto é para ganho de capital, né? Mas que você tem algum rendimento ao longo do tempo, que basicamente a venda das unidades ela não acontece normalmente à vista, né? Ela vai ser vendida em parcelas, dependendo do formato. Pode ter um percentual mais durante a obra, um pedaço nas chaves, mas o fato é que algum rendimento você consegue gerar, mas é um produto que não é com esta característica, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar esse produto indo para o varejo. Eu acho que o investidor, em geral, ele teria muita dificuldade de precificar a cota do fundo em negociação. Eu acho que é mais saudável que sejam fundos de prazos fechados, com um horizonte de tempo definido para investimento e horizonte de tempo definido para desinvestimento, onde ao longo de todo aquele fluxo o investidor vai receber 100% do capital dele de volta, mais a remuneração que ele tiver do retorno daquele produto. Foi assim que a gente desenhou os 2 primeiros produtos que a gente fez, e eu acho que, na nossa visão pelo menos, é a forma mais adequada, senão você corre risco de botar um produto nesse na bolsa, o investidor aí, você num mês recebe uma parcela enorme de venda de várias unidades, resolveram antecipar e pagar mais valores daquela compra daquele apartamento. Aí você vai distribuir um rendimento super alto. O investidor vai fazer a conta, caramba, o yield está em 30% ao ano, vou comprar esse fundo que é um yield muito bom. Tem fundo, né? Tem fundo que aconteceu isso. É muito difícil precificar. E aí, é assim, é uma precificação que se o gestor quisesse tornar isso transparente, ainda assim ia ser difícil para o investidor, porque às vezes você não tem nem essa previsibilidade tão bem definida. Porque quando é que vai vir o rendimento, quando é que você vai vender? Quando tem amortização, não é só rendimento, né? Tem amortização. Tem amortização junta. Então, eu acho que é um produto que seria melhor dessa forma, sem ser listado, igual a gente está acostumado. Muito obrigado pela presença de vocês. Não sei se vocês eu tenho mais umas 7 perguntas aqui. Então vai ter que marcar uma segunda rodada aqui. Não, eu vou aproveitar o bastidor aqui. Vocês, fica para a próxima, tá? Mas eu vou aproveitar. A gente anota aqui, faz um relatório e entrega lá pro nossos assinantes, então. Então você que ainda não é assinante, né, do Research, do Clube FI, você vai ter ali, né, tem até uma carteira recomendada, tem esses relatórios, né, fazendo assim, pegando um setor e destrinchando. Aproveita, já assina já agora. Porque quem sabe essa conversa de bastidor vai para um relatório, né? Pode ir, se for público, a gente coloca, porque a gente tem esse... E eles também têm sempre esse compromisso, né, de trazer sempre essa questão de diligência, assim, sempre foram muito competentes e vamos colocar... sem tanto spoiler, assim, outras carteiras também que estão para vir dentro do clube. A gente está com uma frente de comunidade também que vai vir, então muitas novidades vão vir e vão surgir nesses próximos períodos, então já aproveite. Estamos chegando, né, em época de Black Friday, já inclusive está rolando o desconto. E Rodrigo, muito obrigado pela presença de vocês. Queria que vocês fizessem as considerações finais aí de vocês, se vocês têm algum recado aí para dar para o investidor. Aqui o Clube FI, inclusive, ganhou recentemente um prêmio em defesa da transparência do mercado, né, de fundos lá da Sila. Então, acho que aqui é o canal, né, que vocês vão ter sempre trânsito aqui, sempre que quiser marcar, vir falar sobre diversos assuntos. Quero trazer outros fundos da Vinci aqui, então já fiz o convite aqui para o Rodrigo para trazer outras frentes também, para falar de outros fundos específicos, porque essa é a nossa grande audiência. Maravilha. Bom, a gente que agradece aqui o convite, foi um prazer aqui, Danilo, Ribeiro, a gente poder estar trocando esse papo. Infelizmente passa muito rápido quando a gente está aqui conversando, eu achei que ainda tem mais 10 perguntas pela frente. Aproveitar e deixar um abraço para o Rodrigo Cardoso, Felipe Guini, que são 2 pessoas que eu realmente admiro bastante. Vocês estão de parabéns aí com o trabalho que vocês estão fazendo nessa frente do Clube FI, especialmente de transparência, como vocês foram bem parabenizados aí pelo prêmio que vocês ganharam da Sila, e nos colocar à disposição. Assim, acho que a gente está... a ideia nossa é querer construir, a gente acredita muito nesse mercado, como o capital desse fundo é perpétuo, a gente quer que esse mercado seja perpétuo, né? Ou seja, que tenham sempre bons gestores, bons produtos, que os investidores fiquem satisfeitos. Acho que ele vai evoluindo, tanto os gestores quanto os investidores, a gente vai aprendendo, e eu acho que o Clube FI tem um papel super relevante dentro desse mercado, então contem com a gente com o que vocês precisarem. Beleza. Não, acho que é isso. Obrigado pelo convite. E você está falando de backstage, né? Assim, eu acho que é muito importante esses momentos que a gente tem de poder falar, né? Acho que os investidores, eu gosto de dizer que, cara, real estate, né, é longo prazo. E às vezes a gente fica vendo aquela cota todo dia lá, o rendimento, mas
não tem muita ideia do que a gente está fazendo no backstage, né? Então acho que a gente falou um pouco aqui, né? Sobre o e trabalho. Às vezes demora, às vezes pode até demorar um pouco a aparecer. Então é super importante o investidor realmente estudar, né? Fazer as análises. Vocês têm mais que material completo para isso. E esses espaços assim, são super importantes para a gente poder falar sobre os nossos produtos aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço. Até o próximo Clube FI Entrevista. Tchau, tchau.